Olá, criptoentusiastas, e bem-vindos mais uma vez a este vosso canal, Crypto News. Desta vez venho-vos falar de uma novidade, DeFi Swap, uma nova funcionalidade que foi lançada pela Crypto.com esta semana que passou. E que, como o nome diz, pretende ser uma ferramenta de entrada no mundo DeFi. É o primeiro passo da Crypto.com nesse sentido, e eu venho-vos então a falar um pouco sobre esta ferramenta e dar algum exemplo de uso do DeFi Swap da Crypto.com. Mas antes de avançarmos, tenho aqui um vídeo, um pequeno intro, cortesia do Steve Calavera e da Dunia, e vamos lá para este vídeo. Está espetacular. Bom, vamos avançar então para DeFi Swap. Vamos aqui à página da ferramenta. Portanto, como podem ver, aqui temos DeFi Swap, que é, no fundo, um fork da versão 2 da Uniswap, personalizada pela Crypto.com. Tem uma série de funcionalidades, como os vamos ver mais à frente, mas antes de entrar aqui no detalhe da ferramenta, vamos aqui ver o white paper. Se carregarem aqui nestes três pontos que estão aqui no canto superior direito, têm acesso ao white paper e também à ferramenta de Analytics. São as duas áreas que eu recomendo consultarem. Começamos então pelo white paper. Portanto, como eu dizia, esta ferramenta DeFi Swap, no fundo, pretende facilitar a entrada no mundo DeFi, mas, claro, tem as suas responsabilidades, não é? Vocês vão controlar em qualquer momento os vossos fundos, o vosso dinheiro, porque vão possuir a vossa seed, as vossas chaves privadas. Portanto, vocês vão ser responsáveis de todas as transações e vão ser responsáveis pelos fundos que manejarem neste mundo DeFi. Portanto, é uma responsabilidade acrescida. Até agora, e fazendo uso das aplicações centralizadas da Crypto.com, sempre podiam aceder ao suporte em caso de algum problema, mas neste caso o suporte não vai poder ajudar mais além de esclarecer alguma dúvida no uso, porque a nível de fundos não tem qualquer tipo de acesso. Aqui podemos ver um pouco a introdução, não é? Fala-se que a Crypto.com acredita que é um dos direitos humanos que cada um possa controlar o seu próprio dinheiro, os seus próprios dados e a sua própria identidade. Então, este passo no mundo DeFi vai nesse sentido. E então esta ferramenta, esta solução DeFi Swap, foi desenhada para ser o melhor local para fazer swap de tokens ERC20, tokens da rede Ethereum, porque corre na rede Ethereum, e para fazer o farming de moedas DeFi aos melhores preços. Existe uma série de incentivos para usar esta ferramenta de swap e para proporcionar liquidez às pools que fazem parte desta ferramenta. Aqui temos os três tipos de incentivos. Portanto, um dos incentivos é, obviamente, os fees dos swaps que forem realizados na plataforma são distribuídos por cada liquidity pool. Depois, para quem fizer staking de CRO, além disso, tem um bónus, e esse bónus é multiplicado em função dos CROs que estiverem a fazer staking. E depois, mais à frente, existe também outro incentivo para, digamos, pools de liquidez selecionadas,
específicas que a Crypto.com irá anunciar, existe um bónus para quem participar nessas pools. Portanto, as principais funções, então, deste protocolo, um deles é o swap, que já falamos, que permite a troca direta entre tokens da rede Ethereum, tokens ERC20, que já vamos ver quais são. Permite troca direta no caso de existir uma pool de liquidez com esse par, ou se não existir uma pool de liquidez com esse par, são usadas várias pools de liquidez até chegar ao token que vocês pretendem fazer o swap. Para os swaps existe um FII de 0,3%, portanto similar à Uniswap, 0,3% que será repercutido na pool de liquidez correspondente. Portanto, as pools de liquidez, tal como eu dizia, são constituídas também por tokens ERC20, 2 tokens ERC20, que são, digamos, quando vocês dão liquidez à pool, dão dos tokens de forma proporcional, portanto, 50% do valor de cada um dos tokens. Vocês, ao proporcionarem essa liquidez, vão receber um token representativo da vossa participação nessa pool e vão receber então os FIIs correspondentes à vossa participação. Portanto, no momento de lançamento, estamos nos primeiros dias, o valor total das FIIs, 0,3% por cada troca, vai ser distribuído pelos fornecedores de liquidez nestas pools. A Crypto.com reserva-se no futuro redirecionar parte desses FIIs, 0,05%, para o Fundo de Desenvolvimento do protocolo. Um dos perigos, obviamente, destas liquidity pools é o impermanent loss, que depois mais à frente vou explicar o que é, e tem a ver com as divergências dos preços de cada um dos tokens que formam o par. Portanto, é uma das questões a ter em conta. Outra das funcionalidades é o Boost. O Boost, no fundo, é um staking de CRO, que vocês podem também fazer nesta ferramenta e que vai multiplicar os vossos benefícios em função da quantidade de CRO que estiverem a fazer staking e em função do período de staking. Pode ser de 1, 2, 3 ou 4 anos. Okay? O mínimo de staking são 1000 CROs. E pronto, vamos depois ver esta funcionalidade. A funcionalidade da API no fundo, é para calcular, uma calculadora para vocês poderem estimar os vossos benefícios em função, por um lado, do staking que fizerem de CRO e do tempo que fizerem esse staking e do valor em dólares que vocês dedicarem às pools de liquidez nas quais participarem. E, finalmente, a ferramenta de Analytics, que vamos ver também já mais à frente. No fundo, podemos ver todos os pares que estão disponíveis, todas as liquidity pools que estão disponíveis, quais são os tokens que estão disponíveis, a variação do preço dos mesmos, qual é a liquidez que existe em cada uma dessas liquidity pools, qual é a percentagem de FIIs que estão a dar essas liquidity pools, etc. Uma série de informação interessante para vocês poderem depois decidir em que pools participar. Aqui temos os tais 3 incentivos que eu já falei, não é? Portanto, este é o share das FIIs pelas liquidity pools, o primeiro. O segundo, em função do stake de CRO, tem um bónus em função de um multiplicador, de acordo com o vosso staking e o período de staking. Este bónus, dependendo dos CROs que tiverem staking, pode ser desbloqueado a partir dos 30 dias, para quem tiver 100 mil CRO ou mais, para quem tiver menos de 100 mil CRO, a partir de 90 dias, poderão retirar esse bónus. Obviamente, pagando
o gás dessa transação. Portanto, tudo isto corre sobre a rede Ethereum. Convém terem bastante Ethereum disponível na vossa wallet, disponível para poder pagar esses FIIs, que agora o gás está um pouco caro. E o terceiro bónus é aquele futuro para projetos específicos e para pools específicas. Vai existir um bónus para poderem participar nessas pools e receberem então esse bónus. Aqui temos o quadro com os valores dos multiplicadores. Por exemplo, quem fizer staking de 1000 CRO a 4 anos tem um multiplicador de 2 vezes, ok? E quem fizer 50 mil a um ano também tem um multiplicador de 2 vezes. Portanto, aqui já podemos ver as diferenças entre a quantidade de CRO a fazer staking e os anos que estão a fazer staking. E um multiplicador que é até um máximo de 20 vezes, ok? Mas isto já é para quem fizer staking de 50 milhões a 4 anos. Os tokens que são suportados de momento, Ethereum, na sua versão Wrapped, isto para o swap. Tether, o USDT, de stables, o USD Coin e DAI, estas são as 3 stables. E depois temos Chainlink, Compound e a própria, como não podia deixar de ser, Crypto.com Coin CRO. A nível de países, os que estão restringidos de usarem esta funcionalidade estão aqui identificados. E agora uma questão muito importante, a questão da segurança. Portanto, já falámos da questão das vossas chaves privadas, das quais vocês são responsáveis por elas. E outra questão também importante a ter em conta neste mundo DeFi tudo isto é feito através de smart contracts, não é? Contratos inteligentes. E como tal existe o risco desses próprios contratos terem um bug ou sei lá, às vezes até mesmo com más intenções há contratos de scams que andam por aí. Para isso, a forma para quem não for técnico, quem não for programador e não souber analisar o código desses smart contracts, a única forma é fiando-se das auditorias, dos reportes de auditorias que tiverem sido feitas por empresas idóneas do setor. Neste caso, sendo um fork da Uniswap, da versão 2 da Uniswap, já foi auditado originalmente pela DAP.org, aqui temos o link para o relatório. Mas além disso, e depois das personalizações da Crypto.com, foram feitas duas auditorias pela Slow Mist, que também vocês podem ver aqui os relatórios. Além disso, este programa, tal como o resto do ecossistema da Crypto.com, está ao abrigo do programa de Bug Bounty, de procura de bugs, em que são recompensados quem encontrar e documentar esses bugs, são recompensados pela Crypto.com, e aqui está o programa que é o HackerOne, que também abrange este ecossistema DeFi. Pronto, aqui também se fala um pouco sobre o resto das componentes desse ecossistema, mas não vou entrar aqui em detalhe, porque vocês com certeza já os conhecem. Ok? Vamos então agora ver a ferramenta de Analytics para sabermos do que é que estamos a falar. Portanto, em primeiro lugar, importa saber que o total de liquidez atualmente é de 16 milhões de dólares e o volume nas últimas 24 horas de 760 mil dólares em 1.212 transações. Aqui temos os tokens que são suportados neste momento. Vemos aqui o preço e a variação nas últimas 24 horas e vemos também qual é a liquidez que está disponível nas pools de cada um dos tokens. Portanto, o que tem obviamente mais liquidez é Ethereum e CRO, não é de estranhar que seja o segundo. E aqui estão os diferentes volumes de transação
segundo de cada uma de cada um dos tokens. E aqui em baixo temos os diferentes pares ou pools de liquidez que estão disponíveis. O primeiro em termos de liquidez é CRO Ethereum. Estamos a falar de 4 milhões de dólares nesta pool de liquidez, e aqui temos os volumes de transação nas últimas 24 horas e o volume nos últimos 7 dias. E as FIIs que foram pagas nas últimas 24 horas. Estas FIIs que, obviamente, como eu já referi, entram depois, novamente, fazem parte dessa pool e são distribuídas, então, pelos fornecedores de liquidez dessa pool. E aqui temos uma estimativa digamos, dos benefícios em termos de FIIs de cada uma das pools, ok? Isto é uma estimativa anualizada em função das FIIs das últimas 24 horas, calculam uma percentagem de benefício em termos de FIIs, ok? E aqui abaixo temos as últimas transações dos diferentes tipos. Swaps, as que adicionaram liquidez e as que removeram liquidez ao protocolo. Ok? Vamos então agora novamente à ferramenta, e a primeira coisa que haverá que fazer é ligar a uma wallet Ethereum. Podem ligar à própria DeFi Wallet no telemóvel, a DeFi Wallet da Crypto.com, que hoje, com a atualização de hoje, domingo 13 de setembro, já permite o protocolo Wallet Connect. Portanto, vocês selecionam o Wallet Connect e com a aplicação DeFi Wallet fazem o scan deste código QR para ligar com o DeFi Swap. Eu, no meu caso, vou usar o MetaMask ligado ao meu Ledger. Portanto, seleciono o MetaMask. Ele vai-me aqui abrir o MetaMask. Vou colocar a password. Ok. Já estou ligado ao meu MetaMask. Vou aqui verificar o Ledger. Coloco o PIN do Ledger. Ok. E abro a aplicação de Ethereum. Já agora, é importante, no Ledger, nos settings da aplicação Ethereum, devem ativar a opção de Allow Contract Data in Transactions, que é importante para fazer uma série de operações com os smart contracts. Ok, uma vez feito isto, vamos ver aqui as opções que estão disponíveis. Portanto, Swap é logo a primeira, em que permite trocar os tokens que vocês tiverem na vossa wallet por qualquer outro token que vocês decidam, ok? E aparece aqui, digamos, o valor estimado que vocês iriam receber, ok? Aqui abaixo aparecem os FIIs que seriam pagos nesta transação e qual seria o impacto a nível do preço por fazer este swap. E, portanto, o swap é instantâneo porque vai à pool de liquidez. Obviamente, para fazer este tipo de transações, é preciso pagar o gás nessas transações. Portanto, eu, por exemplo, aqui não poderia usar todo o Ethereum, senão não iria ter depois suficiente para pagar o gás desta transação. Mas, pelo que vejo, ele já está aqui não está a usar todo o Ethereum, deixa uma margem precisamente para pagar esse FII, para pagar esse gás. Portanto, a nível de swap, basicamente é isto. No caso específico de Ethereum, existe a possibilidade de fazer o wrap de Ethereum em W Ethereum e vice-versa, fazer depois o unwrap, porque aqui para as pools de liquidez o token que recebem é o W Ethereum, ok? O Wrapped Ethereum. Vou saltar a pool, vou deixar a pool para o último, vou aqui ao Boost. O Boost, no fundo, é onde vocês vão fazer então o staking de CRO.
para obterem esses bónus, esses benefícios. Tal como já vimos na tabela anterior, podem conseguir até um efeito de 20 vezes, multiplicador de 20 vezes em função do staking que fizerem e do número de anos em que fizerem esse staking. No meu caso aqui, como podem ver, fiz um staking de 1000 CRO a 4 anos. Aqui podem ver o valor que eu já recebi de bónus nos últimos 2 dias, estamos a falar de 1128. Se eu quiser aumentar esse staking, basta vir aqui, dizer qual é a quantidade, qual é o tempo, faço aqui review. Outra coisa também a ter em conta, todos os tokens que vocês forem operar nesta plataforma vão ter que aprovar este Approve CRO, eu já o fiz na altura, paguei o FII correspondente da transação e já está aprovado, mas na primeira vez que o fizerem vão ter que aprovar, digamos, esse token para poderem operar com a plataforma. Uma vez definida a quantidade, vocês podem confirmar o staking e fica a fazer então o staking que vocês definirem, ok? Portanto, é aqui que definem o staking de CRO para conseguirem o efeito multiplicador. Aqui o APY, no fundo é a tal calculadora em que vocês colocam aqui, por exemplo, 1000 CRO a 4 anos, que é o que eu tenho no staking, e se eu, por exemplo, deixar de liquidez 30 mil dólares, vou conseguir, este é o meu estimated boosted yield, o meu bónus, anualizado. Portanto, estamos a falar de cerca de 187.288 CROs por ano para esta liquidez proporcionada e para este volume de staking. Se aumentar para 10 mil, já estamos a falar de mais 100 mil CROs, mais ou menos. Ok? Vamos então agora à parte da liquidez, das pools de liquidez. Estas são as pools nas quais eu estou a participar neste momento. Se quiserem ver o detalhe de alguma, aqui podemos ver. Esta é a quantidade de CRO que eu tenho na pool, a quantidade do USDT que eu tenho nesta pool em particular, os meus tokens representativos dessa pool. Se vocês forem ao Etherscan, vão poder ver, associado ao vosso endereço de Ethereum, vão poder encontrar lá esse token representativo da quantidade da pool que vos corresponde e qual é o vosso share percentual. Neste caso eu tenho 0,99% deste pool de CRO USDT. Ok? Neste caso, se eu quiser então, por exemplo, adicionar liquidez a uma pool, seleciono a pool que eu quero, faço add, digo-lhe que quero adicionar o meu máximo de CRO, por exemplo, e ele vai-me calcular qual é o correspondente, os outros 50%. Lembrem-se que na pool de liquidez os dois tokens têm que estar equilibrados, 50% de valor de um, 50% de valor do outro. Vou só ativar novamente aqui o meu Ledger para depois confirmar a operação. Ok, tá. Estou na aplicação de Ethereum. Vamos só voltar atrás. Outra vez. Add. Ok, está o máximo. Sim, está o máximo. Nós vamos apagar e colocamos outra vez. Dou supply. Aqui aparece o resumo. Quantos tokens é que eu vou receber dessa pool de liquidez. E com que share da pool é que eu vou ficar. Confirmo. Abro-me o MetaMask. Para confirmar, aparece-me o FII. Ok, o FII estamos a falar de 4 euros neste momento. Confirmo.
E agora tenho que esperar que me apareça aqui no Ledger. Aqui está. Review Transaction. Aparecem os valores, os FIIs. Cá está, como podem ver. E eu confirmo então a transação. Ok, e já está aqui pending. Posso ir ver ao Etherscan. Não era este. É esta. Ok, já temos aqui a transação que está à espera de ser processada na rede Ethereum e aqui o tempo estimado entre 7 e 10 minutos em função do FII que eu paguei. Ok? Portanto, aliás, já está. Já foi confirmada. Portanto, já tenho aqui a pool atualizada com a liquidez que eu lhe acrescentei. E pronto. A questão então do impermanent loss. Vou-vos mostrar aqui uma ferramenta interessante, só para vocês perceberem do que é que trata. Portanto, como eu dizia, cada token tem um peso de 50% na pool, quando vocês acrescentam o token. Vamos imaginar uma pool de CRO e uma moeda estável qualquer. Imaginem que a CRO sobe de 25%, o vosso valor de impermanent loss é 0,62%. Portanto, não é muito. Mas o que é isto? Isto, no fundo, é como a pool tem que estar equilibrada, à medida que o preço da CRO vai subindo, tem que se ir vendendo esses tokens de CRO, a pool encarrega-se disso, para equilibrar o valor. Portanto, vocês iriam perder, digamos, toda a subida, em vez de estarem a fazer holding dessa quantidade de CRO, a pool vai vendendo quantidade para ir equilibrando com o SDT. Ok? Portanto, este é o valor dessa perda. Se estivermos a falar, por exemplo, de um par como aquele que eu agora acabei de dar liquidez, CRO Ethereum, imaginem que a CRO sobe 25%, que a Ethereum baixa 15%. O vosso impermanent loss será 0,09%. Ok? Portanto, aqui podem ver um pouco a variação desses valores e qual seria o efeito do impermanent loss em vez de ficarem com os tokens na vossa carteira por os terem na pool de liquidez. Mas pronto, espera-se em princípio que os FIIs compensem esse impermanent loss e, além disso, o bónus de CRO também ajuda a superar esse risco do impermanent loss. Ok? E pronto, basicamente era isto que eu vos queria comentar hoje. Espero que mais ou menos tenha ficado claro, que não tenha ficado muito confuso. De qualquer das formas, se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, podem colocá-la aqui nos comentários do vídeo. Ou então, já sabem que me podem encontrar no canal de Telegram oficial em português e estarei à disposição para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. E pronto, com isto despeço-me. Até ao próximo vídeo. Tchau.